Boa noite a todos os nossos queridos irmãos aqui presentes, que nos honram mais uma vez com essa presença tão carinhosa. Da mesma forma, nós cumprimentamos os nossos irmãos internautas do Facebook, do YouTube, que possam receber, da mesma forma, estão recebendo essas emanações divinas, essas emanações de luz, os melhores propósitos que com certeza estão saindo dos nossos corações. E nesse momento em que nós optamos por vir até esta casa de Jesus, deixando o conforto do nosso lar, deixando até muitas vezes a convivência da família, para que aqui nós nos dispuséssemos a ouvir as palavras do Evangelho, as palavras do Cristo, para que nós possamos nos reabastecer nessas energias fortalecedoras, nessas energias de paz, de amor e de luz, que com certeza Deus, nosso Pai, Jesus, a espiritualidade maior, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o responsável por essa casa de Jesus, e tantos outros amigos espirituais que com certeza estão aqui para nos receber, preparando esse ambiente, para nos receber de uma forma tão carinhosa, tão aconchegante, de forma que todos nós possamos nos sentir acolhidos por essa espiritualidade. E no momento em que nós ouvimos as palavras do Evangelho, com certeza nós vamos receber essa luz, nós vamos receber o direcionamento para a nossa vida, mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, para que tudo aquilo que nós desejamos possa efetivamente se realizar. Então depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio. Então nesse momento eu convido a todos os irmãos aqui presentes para que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a essa equipe de benfeitores espirituais, para que nos recebam, para que ouçam as nossas rogativas, para que nós possamos encontrar tudo aquilo que aqui nós viemos buscar. Sem antes nós agradecermos a Deus pelo dom da vida, pela natureza, por tudo que nós recebemos de graça desse plano espiritual, e que nós possamos olhar com mais amor, com mais responsabilidade, com mais carinho, por todos os seres que nos rodeiam, por todas as coisas com as quais nós temos contato, que possamos sentir a vibração da música que nós estamos ouvindo nesse momento, possa chegar até os nossos corações como um embalo, como uma doce melodia, trazendo para nós aquilo de que mais nós necessitamos nesse momento. Ou seja, a paz, a luz, o fortalecimento para o nosso corpo físico, mas principalmente para o nosso fortalecimento espiritual. Que Jesus nos conceda agora e sempre essa paz, essa harmonia, para que nós possamos trilhar o nosso caminho da elevação e do progresso espiritual. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Já nós passamos a palavra para o nosso irmão Diego. O Diego já é um expositor conhecido aqui da nossa casa e é o nosso colaborador também para a disseminação do estudo do ESD,
o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece todas as segundas-feiras nessa casa, das 20 às 21h30. E esse estudo está aberto a todo o público durante o ano todo. Então, mesmo tendo começado já há alguns dias, podem chegar aqui nessa casa, serão bem recebidos. Em qualquer momento do ano, estarão recebendo esses ensinos de Jesus. Porque o estudo da doutrina espírita não tem uma terminalidade, não tem um fim. Então, nós é que temos que estar abertos para que nós possamos receber todo esse ensinamento e toda essa luz. Então, deixamos agora nossos microfones ao nosso irmão Diego. Uma ótima noite a todos. Gratidão pela presença, pelo deslocamento até a nossa casa. Saudações também aos nossos colegas que nos assistem ao vivo pelo Facebook ou que nos irão assistir no YouTube em ou qualquer outro momento, porque ficará gravado. É com imensa alegria que mais uma noite estou aqui para passar um pouquinho das palavras do Cristo, as palavras do Espiritismo. E o tema escolhido de hoje: por que fora da caridade não há salvação? Eu acho que muitos já devem ter ouvido essa frase, e a gente sempre se pergunta, mas como assim, né? Por que não tem salvação? Essa frase, originalmente, ela é usada em várias religiões como fora da igreja não há salvação. São Cipriano, no ano de 258, Santo Agostinho, todos eles utilizaram essa frase, né? Fora da igreja não há salvação. E Kardec, na codificação, alterou e colocou fora da caridade não há salvação. Só que algumas questões a gente se faz e eu vou tentar trazer para vocês, resolver algumas questões que surgem com essa frase tão falada. Aqui nós temos duas imagens lindas, né? Madre Teresa de Calcutá. Perguntas que tentaremos solucionar. Antes, é importante que o expositor, quando está aqui na frente, ele também precisa ouvir, né, Pedro? Então, é importante deixar bem claro que não é porque eu estou expondo o assunto, porque a gente é mestre nesse assunto, até porque caridade é um assunto muito importante. Então, serve para mim também. Eu gostaria de deixar bem claro isso, todas as exposições eu deixo bem claro, que também estamos todos na mesma caminhada. Primeira pergunta que a gente vai tentar solucionar hoje. O que é caridade? Será que é só esmola? Será que é só pegar os colchões que às vezes a gente não está usando, fazer a doação? Será que é parar no semáforo e dar algumas moedas a algumas pessoas que trabalham naquele local? Quais os tipos de caridade? São 4 questões que a gente vai tentar decifrar hoje. Terceira, salvação do quê? Do que a caridade, fora da caridade, não se salva? E a principal, que a gente vai deixar para o final, por quê, que é o título, né? Por que fora da caridade não há salvação? Aqui na casa, o pessoal já está acostumado comigo, que eu sou aquele filho mais perguntador. Todo mundo tem um filho mais tranquilo e o outro que fica, mas por quê? Mas por quê? Não sei se com vocês é assim, mas eu tenho um pequenininho lá que me pergunta tudo. E o pessoal já está acostumado aqui na casa, minhas exposições são sempre assim. Por quê? A maioria delas. Porque eu tive há poucos dias aí, e eu sempre me perguntava quando eu via alguns assuntos, e é isso que eu quero tentar trazer para vocês, para facilitar, de um modo bem simples. Para a gente trazer para o nosso dia a dia, tentar trazer sem palavras difíceis,
mas para a gente compreender esse tema tão importante. Ele é tão importante que ele está no meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o cerne, capítulo 15, fala inteirinho dessa frase. Então ele está bem no meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que será? Como sempre, de costume, eu coloco as referências. Pouquíssimo do que eu vou falar aqui são frases minhas. Então a gente vai, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, com base no EAD, livro 4, que é da Federação Espírita, que é o estudo avançado da doutrina, com base no Livro dos Espíritos, que é o mais conhecido, que tem mais de 1000 questões que nos trazem resposta dos Espíritos. O livro Céu e Inferno, de Allan Kardec também, que é pouco utilizado, mas vai ser um dos principais livros nessa exposição. E aqui, palestras online de Valdo Franco, Haroldo Dutra Dias e Jorge Elahá, os 3 principais, para mim, as 3 principais referências hoje dentro do Espiritismo. Primeira, vamos começar então, sem demais delongas, como diz no Rio Grande. Quais os tipos de caridade? A gente conhece, a maioria delas, que é a caridade material. Eu vou citar um exemplo que eu vi no Facebook esses dias. O prefeito de Curitiba organizou uma equipe e saiu pelas madrugadas. Essa equipe sai pela madrugada acolhendo as pessoas de rua, dando de comida ou perguntando se elas querem ir para um abrigo. Essa caridade é material, né? Será que ela é importante? Tem uma importância muito grande, porque imaginem, no calar da noite, às 4 horas da manhã, alguém chegar para você e falar com você com frio, né? E falar para você, acho que não está passando, Walter, deu boa, sobre caridade moral. Não, vem aqui, vamos fazer uma oração, vamos conversar, vai ajudar, mas e a fome? E o frio? Então, antes da gente falar da caridade moral, que é o principal assunto, que eu já dei a deixa, é importante ressaltar que a caridade material, aquilo que a maioria de nós fazemos com mais facilidade, a doação mesmo, ela tem uma importância, porque Jesus pediu, primeiro dar de comer quando estar com fome. Então, vamos saciar primeiro as necessidades do corpo, para depois saciar as necessidades da alma. Então, eu já vi muitos comentários dizendo que ela não é caridade, mas eu acho que é sim, e é muito importante. A caridade moral, que é a prática do bem, que a gente vai conversar mais, emanar energias positivas para o mundo, a oração também é um tipo de caridade, mas primeiro a caridade moral. Desculpe, caridade material. Primeira definição a gente já fez, né? Quais os 2 tipos de caridade, que é a caridade material e a caridade moral. Agora a gente vai definir o que é caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, que muitos de vocês já devem ter tido contato, Kardec indagou aos espíritos e fez essa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? Destaque para esta frase, entendida por Jesus. Porque eu posso dar uma significância para a palavra, um filósofo pode dar outra. Mas por que ele falou Jesus? Jesus, dentro do Espiritismo, é considerado o espírito mais evoluído que habitou o nosso planeta. O nosso governador, o nosso guia e modelo, né? Aquele que está anos-luz na nossa evolução. Então Kardec perguntou, o nosso líder, o que ele compreende como caridade? E olha a resposta que os espíritos deram para ele. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que significado diferente. Eu acredito que a gente nunca deve ter parado para pensar sobre esse significado. O que seria benevolência?
ser bom o máximo possível. É difícil, a gente não é 100%, né? A gente comete os nossos equívocos. Mas tentar ser bom o máximo possível, fazer as coisas corretamente, alcançar um padrão moral e ético mais evoluído, não realizar as coisas pensando somente no nosso resultado, mas pensar no todo. Ser uma boa pessoa em casa, na família, depois com os outros familiares, depois com os amigos e assim na comunidade. Para Jesus isso é caridade. Então, olhamos para esse outro lado, indulgência. Já devem ter ouvido falar nessa palavra, indulgência. Não julgar os equívocos alheios. Não incentivar os julgamentos nas redes sociais. Ah, mas esse é difícil. Eu duvido quem aqui não fez um comentário de algum político ou de alguma outra coisa. Pessoal, o que a gente está falando aqui é, de repente, um objetivo, não que a gente vai ficar se culpando por já ter feito esse tipo de falta de indulgência, que é não se colocar no lugar do outro. Mas, quando a gente fala em indulgência, principalmente em empatia, né? O que será que está passando por aquela pessoa para ela te dar um buzinaço? Ou para, de repente, ela te cortar uma frente e sair correndo com o carro? Será que ela não está com uma pessoa doente dentro do carro? Empatia. Hoje caiu, né, no Momento Espírita falando sobre empatia. Achei tão linda a frase. Empatia é vestir o calçado do outro. Imagina eu com esse pé 43, calçando o tênis de uma pessoa, do Pedro. Olha, o Pedro, 36, Pedro? Não, né? Um pouco maior. 30. Então, empatia é vestir o calçado do outro. Por que essa criança de 7 anos está roubando o meu armazém? Como será que ela foi educada? O que será que passou por essa criança já? Por que será, não estou dizendo, a gente já vai entender um pouquinho mais quando eu falar sobre perdão, é só para a gente refletir. Esses assaltantes, o que levou eles? Como foi a vida deles, desde lá do começo? A gente já vai falar do perdão que Jesus pediu. Estou falando primeiro da indulgência. O que leva esse político a postar esses equívocos no Facebook, no Instagram, ou então esses seguidores de lado A ou lado B, não interessa? O que leva, de repente, eles a fazer esse tipo de situação? Será que a gente se coloca no lugar? Quando a gente tem muita raiva de alguém, muito ódio, né? O que a gente vê, eu vou citar novamente isso, as redes sociais, porque as redes sociais, algumas delas, foram criadas com o intuito de trazer somente informações que nós gostamos. Vocês podem ver lá no Facebook, você entra lá, conforme você vai curtindo, vai aparecendo só o que você gosta. E é por isso que nós temos tanta separação no Brasil hoje. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, e hoje acontece no Brasil. Porque quando eu vejo só coisas que eu quero, daqui a pouco ver um post contrário ao que eu penso, eu fico com raiva, porque eu tenho razão. Eu não quero ver aquilo. Aí eu vou lá e comento, verifico. É uma dificuldade que eu já fiz. Por isso que eu estou falando para vocês, eu me coloco junto. Mas a indulgência que Jesus pede é essa empatia de se colocar no lugar do outro. E quando a gente fala de raiva, que eu estava comentando, não sei se é de conhecimento de todos, mas se a gente cria muita raiva de uma pessoa, mesmo que seja distante, vamos pôr um político, eu odeio, 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 odeio. Fico o dia inteiro, vê o Facebook, vê o Instagram, odeio, não, eu odeio, odeio, odeio. Como que é a lei de ação e reação, como que se resolve nesse caso? Se você fica com débito, digamos, com muita raiva de uma pessoa, na outra vida você vem na família, ou muito próximo dela. Vocês já pensaram em vir na família, numa próxima vida de um desses políticos que a gente tanto odeia? Aqui é só uma reflexão que eu vi do Jorge Larra falando isso, e a gente tem que ter esse cuidado, porque a raiva, assim como o amor, nos liga às pessoas. Né? E perdão? O que significa perdão? Muitas pessoas compreendem que perdão é passar a mão na cabeça. Não, eu te perdoo, vem cá. Você estava certo.
perdão é muito mais do que isso. Quando uma pessoa comete o equívoco conosco, ela amarra uma corrente em nós. Quando há um assalto, uma morte, um assassinato, e aqui eu falo que eu nunca vivenciei isso, mas deve ser muito difícil perdoar alguém que matou alguém da sua família. Mas Chico Xavier nos diz para nós tentarmos o perdão. E o perdão não é passar a mão na cabeça, dizendo, eu te perdoo, tá bom, eu entendo por que você fez. O perdão nada mais é do que quebrar essa corrente que foi criada entre vocês, entre nós e essa pessoa que cometeu o equívoco. Quando eu falo assim, não, eu te perdoo, eu estou falando assim, agora eu estou livre, você vai colher as consequências dos seus atos, eu não quero mais colher isso. Então, o perdão nada mais é do que uma libertação nossa. Então, quando Jesus fala benevolência, indulgência e perdão, seriam esses três significados que ele quer nos trazer. Não vou entrar tanto no assunto, porque a gente tem mais questões para resolver. Nós temos mais algumas questões, né? E aqui, nesse significado de caridade moral, eu quero se aprofundar um pouquinho mais. Kardec codificou o Espiritismo, ele tem outras obras também, mas as obras básicas que fazem parte são 5. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a última que é a Gênese. Só que quando ele começou as comunicações, não era ele, né, através dos médiuns, foram aproximadamente 15 anos, ele percebeu uma coisa, que do lado de lá, o pessoal não estava tudo feliz. Nem todo mundo estava feliz. E qual que é a primeira coisa que a gente faz quando uma pessoa desencarna? Até posta no Face lá, né? Descanse em paz, seja feliz. Não que a gente não deva desejar isso, não é isso, pessoal. É óbvio, nós fazemos nossa parte. Mas nos venderam uma informação durante séculos, e até hoje nós aprendemos, quando pequeno, que após a morte a gente descansa em paz e é feliz. E ele, vindo de família igual, ele começou a perceber isso nas comunicações, que as pessoas não estavam tão felizes, pelo menos não todas. E ele tinha uma preocupação principal ao codificar a doutrina. Ele e Leon Denis, somente os dois na codificação, ele primeiro e Leon Denis depois, de todos os que participaram, auxiliaram, eles eram os únicos que pensavam nas consequências morais de descobrir a vida após a morte. Porque imagina, 1850 descobrindo que não, existe vida após a morte de verdade, com base, né, em regras científicas, a gente descobriu. E a maioria se apegou na questão científica. E ele não, ele falou, mas o que isso pode mudar na nossa vida? Quais são as consequências morais? Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra de Kardec, fala só sobre isso. Né? Quais são as consequências morais destas comunicações? A interpretação do Evangelho de Jesus na visão do Espiritismo. E ele tinha essa preocupação. Pensando nisso, ele criou um livro chamado, ao conversar com os espíritos, né, por intermédio dele, ele percebeu que nem todo mundo estava feliz. Deixa eu só situar aqui. Ele fez um livro, Céu e Inferno, que é a 4ª obra. Nesse livro, ele está dividido em 2 partes, a parte teórica e a parte prática. Na parte teórica é debatido, vou mudar aqui para vocês verem, é debatido o que as igrejas, as religiões falam que seria após a morte e o que o Espiritismo diz sobre cada situação. Mas prestem atenção na segunda parte. 68 casos de desencarnados que contaram toda a sua trajetória encarnado e como que estava lá. Agora, fazendo um pouco de propaganda para o nosso amigo Carlos, aqui esse livro tem na biblioteca, para os mais curiosos. Dá para ler depois, né, Carlos? Né? Baratinho?
Tem desconto? Tem? Ah, então tá bom. É um livro muito bacana, pessoal. É a quarta obra, pouco é citado nas exposições, mas Jorge Elahá trouxe um estudo que ele fez sobre esses 68 casos. Diz ele que ele pegou, Jorge Elahá, o que eu citei antes, um estudante da doutrina espírita, pegou vários papéis, colocou cada caso naquelas folhas grandonas assim, e foi enumerando para ver o que eles tinham de diferente. Por quê? Por que ele fez isso? Porque dos 68 casos, nós vamos ver que está dividido em 7 capítulos. 18 felizes, digamos, no primeiro capítulo, são 18 desencarnados que estavam felizes, estavam bem bacana lá no mundo espiritual. 6 estavam mais ou menos, meia boca. Alguns sofredores, alguns suicidas, criminosos arrependidos. O mais difícil aqui, que não vão ter vez no mundo de regeneração, que é os endurecidos. O que é endurecido? Eu sou ruim mesmo e não vou mudar. Esses vão ter um pouquinho de dificuldade. O restante, todo mundo está tranquilo, porque todo mundo vai ter sempre uma oportunidade. O problema é que a Terra está evoluindo e nós precisamos evoluir junto. E quem tiver endurecido vai ter que, de repente, amolecer um pouquinho. Então, daqui, o principal problema é os endurecidos. E tinha também as desviações terrestres. Mas a gente vai focar nos 2 primeiros. Porque eu não quero falar de coisa ruim com vocês, né? Só coisa ruim. Vamos falar de coisa boa também. E quais eram as características dessas pessoas, desses espíritos, né? Não são mais pessoas, desses desencarnados que estavam lá? O que ele descobriu? Ele descobriu que os medianos, que eram 6, são 6 casos. Vocês viram que tem mais felizes do que o restante? Somar o mediano com o feliz dá mais de 35%. Então não vamos se desesperar tanto, que nós podemos sim ser felizes após o desencarne. Não precisa a gente ficar, de repente, com medo das nossas atitudes e achar que tudo vai dar errado. Prestemos atenção que tinham, desses 6 medianos, o que ele descobriu? Que estavam intermediário, fases intermediárias. Não estavam nem felizes, mas também não estavam tristes. Eles tinham sido cumpridores de tarefas. Eles tinham feito tudo o que haviam planejado no seu planejamento reencarnatório. Quando a gente vem para cá, a gente planeja, né? Vai casar assim, né? A gente pretende se juntar, pretende ter tantos amigos, trabalhar em tal hora de atuação. Não que vai, né? Nós temos o livre-arbítrio para fazer ou não, mas no planejamento a gente planeja. Muitas coisas. E os 6 medianos tinham sido cumpridores de tarefas. Tudo o que foi pedido eles fizeram. As obrigações, todas as questões que eles tinham se comprometido, eles tinham feito. E com relação aos 18 felizes, quais eram as características principais? O que será que nós precisamos fazer para ser feliz no mundo espiritual? Jorge Elahá descobriu que no mundo, nesses 18 felizes, tinha homens e mulheres. Então, muitas vertentes caem por terra aí, né? Que só o homem é de boa, o homem não sofre, né? Tinha mulheres e tinha homens também lá felizes no mundo espiritual. Tinha velhos e novos que estavam felizes. Então, mesmo desencarnando alguns novos, na flor de idade, eles estavam felizes no mundo espiritual. Tinha casados e solteiros. Aí também cai por terra muitas questões aí de que os jovens dizem, né, que no casamento não dá para ser feliz. Dá sim, eu sou prova viva. Ó, um merchan para a esposa. Fora a brincadeira, pessoal, dá sim. E ele descobriu que tinha casados e solteiros no mundo espiritual felizes entre esses 18 casos. Tinha pobres e ricos. Mais uma questão que cai por terra, que precisamos ser ricos de repente para ser felizes.
Tinha religiosos e ateus. Agora eu vou ser expulso do lar espírita. Tinha ateus entre os 18 felizes no mundo espiritual. Então não precisa acreditar em Deus para ser feliz e alcançar a felicidade no mundo espiritual? Não necessariamente. O que precisa? Jorge Elahá descobriu que eles tinham sido prestativos. O que é prestativos? Eles entregaram mais do que tinham sido solicitados. Durante a vida, sempre tiveram empatia para se colocar no lugar do outro. Se preocupavam com os seus semelhantes durante toda a sua vida e se importavam com o todo e não somente com o seu próprio ego. Então é aquele sujeito que está passando, está vendo alguém caído, vai e ajuda. Tem uma passagem da Bíblia, né, que diz, né, que Jesus alerta para, eu não vou me recordar, mas quem será salvo? Aqui só para pular. Qual é o nome dessa questão prestativa? O que significa? O que eles faziam? Dos 18 felizes, caridade. Os 18 felizes que tem no livro, todos eles tinham praticado a caridade pedida por Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Agora vem uma pergunta que não quer calar. Caridade salva? Eu vou dar um exemplo aqui, exemplo do café, do Jorge Elahá, também colocou. Talvez um dia, quem sabe, ele nos assiste, né? Eu vou falar que o exemplo foi dele, senão ele vai dizer, poxa, até isso colocou. Para fazer café, a gente precisa de água quente, filtro e café, óbvio, né? Pó de café. Fora da água quente tem café? Não. Só água quente tem café? Não, também. Tá, mas espera aí. Fora da caridade não há salvação. Só a caridade salva? Também não. E agora eu vou trazer uma frase de Jesus. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso salva. Ao próximo, caridade. Mas falta duas coisas. Falta o café e falta o filtro. Estou exemplificando, cara. Então, o que falta para nós sermos salvos? Falta amar a Deus sobre todas as coisas e a nós mesmos. Se nós praticarmos a benevolência, a indulgência e o perdão, nós estamos praticando a caridade, que é o amor ao próximo. Aqui é a tríade. A tríade da salvação. Achei bacana esse nome que ele comentou, mas está aí. E agora? Como amar a Deus? Vou pedir licença para arrumar meus rascunhos aqui. Eu vou falando e vou me perdendo. Como amar a Deus? Amar a Deus é amar a natureza, a sua criação, as coisas que não são feitas por nós, pelo homem, né? Se conectar a Deus, emanar boas vibrações para o universo, buscar o trabalho para auxiliar o progresso material do planeta. Quem disse que não precisa progredir as cidades? Precisa sim, é por isso que nós precisamos trabalhar. Lei do trabalho faz parte das 10 leis que está dentro da doutrina espírita. Lei do trabalho é importantíssima, as cidades precisam evoluir, precisam ser mais voltadas para o bem, para a natureza. Mas também é preciso fazer a nossa parte com relação à evolução moral. Mas a evolução moral do planeta ou nossa? Orações e boas vibrações, praticar o bem, auxiliar o próximo, tudo isso auxilia na nossa evolução moral. E isso é amar a Deus.
Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E para amar nosso Pai, precisamos amar as suas criações. E como amar a si próprio? Como que eu faço para me amar? Não é para ir no espelho lá, Pedro, falar, eu me amo, né? Não é só isso. É importante, né? Satisfazer um pouco do ego para a gente se sentir bem. Mas será que só isso basta? Amar a si mesmo é compreender que somos espíritos imortais. Não nascemos no berço ou no ventre e não morremos no túmulo, como muitos pensam, como muito se é dito por aí. Nós encarnamos e desencarnamos, voltamos, morremos, voltamos para o mundo espiritual, voltamos para cá. Para quê? Para evoluir. Se a gente parar e pensar nesse paradigma, tem um problema que vai ser solucionado. Estava conversando com um rapaz esses dias que ele falou que ele era ansioso. Eu trouxe essa frase para ele, para de repente abrir um pouco a mente. A gente é muito ansioso, todos nós somos ansiosos. Tá, mas se eu não nasci no ventre e não vou morrer no túmulo, né? Vamos desacelerar um pouquinho? Vamos acalmar um pouquinho, né? Hoje os medicamentos ansiolíticos representam, em média, 20% quase da venda das farmácias. Ansiolíticos ou antidepressivos. É muito, né? E amar a si mesmo diminui um pouco a ansiedade. A gente vai nos amar como espíritos, que está agora com esse corpo, mas daqui a pouco passa um carro por cima, e aí? Adiantou correr tanto? Saímos ali fora, tropeçamos na escada, ele puff, foi lá embaixo. E aí? Né? Então, amar a si mesmo diminui um pouco essa ansiedade que a gente sente. Eu falo por mim também, pessoal. Né? Me coloco junto. Essas nossas vidas são apenas experiências, mas que teremos muitos. Para que a pressa? Vamos aproveitar, é diferente de ser relaxado, vamos aproveitar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, evoluir, mas vamos desacelerar. Precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é nosso veículo para alcançar esses objetivos, tanto materiais, no trabalho, que é importante, no estudo, toda evolução é importante. E cuidar do corpo é amar a si mesmo. Cuidar dos excessos de todos os tipos, para que esse corpo suporte o tempo que foi planejado. Agradecer sempre a Deus pela oportunidade dessa encarnação, pela oportunidade de quitar nossas dívidas dessa e de outras vidas. Fora da caridade não há salvação, mas somente a caridade não salva. Precisamos desta tríade. Joana de Ângeles traz uma frase muito linda. Joana de Ângeles é a mentora espiritual do Divaldo Franco. Talvez a mais conhecida aí, Sirrona, né? Bem firme. Divaldo Franco fala que ela é bem firme com ele. Conta algumas histórias bem bacanas. E ela tem uma frase linda. Caridade não é dar, é dar-se. Que frase linda, curta, né? Não que a caridade material não seja importante, a gente ressaltou, mas caridade que Jesus pede, como num todo, é dar-se. E ela começa no lar. Começa com nossos familiares mais próximos e aí nós vamos aumentando o nosso raio, porque não adianta a gente praticar esse tipo de caridade aqui, no nosso trabalho, na rua, e em casa a gente não conseguir ter um ambiente harmônico, de repente, ou pelo menos não tentar. É diferente de errar. Errar, todos nós erramos. Mas, de repente, almejar essa evolução em conjunto com a família. Duas questões já foram. Agora as duas mais curtas. Salvar do quê? Fora da caridade, uma salvação do quê? A principal resposta que Jorge Lahá nos traz é libertação. Salvar, nos libertar. Mas libertar do quê? Transformando-se moralmente,
nos libertamos da necessidade de continuar reencarnando neste mundo de provas e expiações para quitar débitos dessas e outras vidas, e assim nos libertamos do materialismo extremo e do sofrimento. Então, nos libertar desse boleto que nunca acaba, né? A partir do momento que eu pratico a benevolência, a caridade, como um todo, né, o perdão, a indulgência, eu começo a melhorar. E eu começo a ter menos problemas futuramente para sanar. Porque eu vou me modificando como espírito imortal que eu sou. E eu me liberto dessa necessidade de estar sempre só reencarnando para sofrer. Então, a salvação, que muitas religiões comentam, que seria para não ir para o inferno, não é bem esse o significado que o Espiritismo nos traz. Fora da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus e a nós mesmos, estaremos sempre apegados ao materialismo extremo, a uma vida extremamente material, e assim longe da nossa felicidade plena, que um dia a gente precisa ser feliz plenamente. Todo mundo aqui almeja. No Espiritismo compreendemos que o momento atual é como uma fase em que os habitantes do nosso planeta estão evoluindo. Um momento de transição para uma nova era, uma nova fase, que segundo os ciclos que regem o universo, precisará ser cumprido dentro do cronograma de Deus. Só que para isso nós precisamos nos modificar para acompanhar esse barco que está andando. A nova era, o mundo de regeneração, depende de nós. O planeta vai evoluir com certeza fisicamente, né? A gente tem algumas questões que vão ter que acontecer. Diminuir o frio extremo, diminuir o calor extremo, né? Porque com o frio e o calor extremo a gente tem muito sofrimento. Ao longo dos séculos e décadas isso vai ter que acontecer. Mas e nós? O que nós vamos fazer? Por isso precisamos fazer a nossa parte para sermos salvos. E estarmos participando dessa evolução do nosso orbe, que em breve passará por um momento mais tranquilo. Imagine um viajante num barco no meio do mar dificultoso, com muitas raios, trovões, muita chuva. É o que nós estamos passando hoje. O mundo de regeneração, a nova era, que vai chegar quando nós conseguirmos evoluir, é aquela ilha tranquila que a gente encosta esse barco. É uma ilha, de repente, que não vai ser uma felicidade plena, mas nós vamos poder descansar o nosso corpo, o nosso espírito, de tantas batalhas, de tantas dificuldades. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer a nossa parte. E a pergunta para finalizar. Por que fora da caridade não há salvação? A gente já viu o que é caridade, os tipos de caridade, como Jesus entendia a caridade. A gente verificou salvação do quê, né? Salvação do quê que a gente tanto fala. Mas por que se eu não fizer tudo isso eu não vou ser salvo desta continuação de sofrimento, de reencarnação nesse mundo de provas e expiações? Um emoji famoso aí do nosso WhatsApp. Achei bonitinho para colocar. Ao contrário do que se pensa, pessoal, ao morrermos, desencarnarmos, não vai ter um julgamento. Nós somos em 8 bilhões. Eu não sei quantas pessoas morrem por dia, desencarnam, mas imagina quantos tribunais teriam que ter. É muito, né? Tá, mas e quem que julga então? Segundo o Espiritismo, tudo aquilo que nós fazemos fica na nossa consciência. Todos os nossos equívocos, os nossos acertos, ficam gravados no nosso subconsciente. E nós levamos ele para o mundo espiritual. Sabe aquela hora que você está lá para fazer uma besteirinha e vem uma voz assim, não faz. Você vai e faz. Então, ela não esquece. Então, tudo aquilo que a gente faz de bom e tudo aquilo que a gente faz
de mal, digamos assim, fica no nosso consciente, na nossa consciência. E ela vai conosco para o mundo espiritual. E é ela que nos julga. Ninguém vai chegar para nós assim, você fez isso, você fez aquilo, agora vai aqui. Não, vai para o inferno. Não, vai para o purgatório. Não é assim. É tudo automático. Nossas atitudes em vida transformam o nosso corpo mental e assim determinamos a nossa salvação. Nós temos um corpo mental que ele vai conosco, ele molda, para quem é da área do espiritismo já, nós vamos para o mundo espiritual com o perispírito. Então esse corpo mental, que é a soma das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, ele molda esse perispírito e ao desencarnarmos, nós vamos automaticamente vivenciar conforme o nosso merecimento. Então, o maior sofrimento de alguém que pratica a maldade a vida inteira é perceber que nada vai ficar impune. Às vezes a nossa lei humana que é falha, ela deixa passar. Aí serve até de consolo, se vocês estão vendo, às vezes os políticos, as pessoas roubando e tal. Calma. Eles mesmos vão chegar um momento e falar assim, meu Deus, o que eu fiz? E daí tem que consertar. Só que todos nós teremos sempre oportunidade de melhorar, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Tudo o que conversamos até agora, a importância da caridade, que seria o amor pelo próximo, também o amor pelo Criador e o amor próprio, transforma o nosso campo mental. Então, fora da caridade, nós não teremos essa transformação que será automática. Então, se nós levarmos para o mundo espiritual esse corpo moldado, equivocado, nós vamos continuar fora dessa salvação, que é a libertação desse sofrimento. Então, nós precisamos nos melhorar para conseguir nos salvarmos. Para finalizar, de verdade, apóstolo Paulo, um dos braços de Jesus Cristo, em 1860, que auxiliou na codificação da doutrina espírita, ele nos traz uma frase, e eu encontrei essa frase, até comentei com a Marina e com o Sérgio, eu falei, meu Deus, ela vem de uma forma diferente, mas é tudo isso que a gente conversou agora. Está no Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, capítulo 15, e ela finaliza o capítulo. Essa divisa, que é fora da caridade não há salvação, é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. Quem são os eleitos? Os que praticaram benevolência, perdão. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então, meus amigos, eu finalizo com essa frase do apóstolo Paulo, que está no Evangelho, em que trago, de repente, para vocês uma visão diferente de caridade, ressalto a importância da caridade material, mas a caridade principal que Jesus nos pede é a caridade moral, é a benevolência, o perdão, a indulgência. Desafios gigantescos, mas que a gente consegue, a gente vai conseguir. E se não conseguirmos agora, numa próxima vida vamos conseguir, e aos pouquinhos vamos indo. Nós somos imortais. Não percamos a oportunidade, claro, sempre de fazer o melhor, mas vamos ter paciência, vamos desacelerar, tentarmos sermos pessoas melhores em casa primeiro, depois com os nossos familiares, nossos pais que tiveram a grande coragem de nos dar a vida,
para depois praticar a caridade fora de casa, no trabalho ou em outros lugares. Gratidão a todos pela paciência, pela indulgência, né? E fiquem todos com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.